Alckmin citou uma frase do filósofo e teólogo francês François Fenelon e afirmou que ninguém, além de Lula, era digno de ser ouvido. Eu estava vendo aqui as fake news sobre mim. Eu tenho muito processo, sabe? Processo graúdo. Processo gente grande. Eu tenho muito processo gente grande. Mas muito. E eu estou incomodado. Eu nem vou falar o nome das pessoas aqui, porque não merecem que eu diga o nome. Que, caso queiram que eu mencione o nome de vocês, que estão editando falas minhas e falando merda ao meu respeito, se quiserem que eu fale o nome de vocês, venham até mim. Ah, mas eu não posso ir no Brasil, eu tenho medo. Então vai ser mariquinha e esquece que eu existo. Porque para brigar com o viadão tem que ter coragem, tem que ter coragem. Vem aqui, fala na minha cara. Ai, não posso ir ao Brasil, ai, não posso. Agora, como eu tenho muitos processos, já gasto muito com muito escritório de advocacia, tenho representação nos Estados Unidos, tenho representação na Europa, eu vou até o inferno, isso eu estou dizendo, eu vou até o inferno para responsabilizar esse corte. É a única coisa que eu tenho a dizer. Ontem, durante o evento de sanção da lei, do chamado combustível do futuro, o vice... outro palhaço. É igual gente que pega a corte e fala, é este palhaço desse Geraldo Alckmin. O vice-presidente Geraldo Alckmin preferiu não discursar. Ao ser anunciado na cerimônia, Alckmin citou uma frase do filósofo e teólogo francês François Fenelon e afirmou que ninguém, além de Lula, era digno de ser ouvido. Acompanha esse rebaixamento da condição humana. Fenelon dizia que o homem ou a mulher deve usar da palavra para exprimir o pensamento e o pensamento para a verdade e a justiça. Ninguém mais do que Vossa Excelência, presidente Lula, é digno de ser ouvido. Falem a nós. Acho que o Alckmin está com o mesmo vídeo. E tem mais ainda. Que se você acha que Lula é louvado como Deus só pelo Planária, que é esse indivíduo ao qual eu tenho dificuldade de dizer, tu és homem, o prefeito do Rio de Janeiro, que foi reeleito, né, o Eduardo Paes, ele disse em entrevista à Folha que vê alternativas para o presidente Lula se reaproximar do eleitorado evangélico e de lideranças do segmento. Segundo Paes, vou abrir aspas aqui para o que o Paes disse. Agora é aquela hora de você segurar o furico que ele vai cair do brioco. Paes disse, aspas, Lula sempre defendeu o Bolsa Família, transporte para as pessoas mais pobres, o Minha Casa Minha Vida, em que a maioria das pessoas são evangélicas. O valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário, mais humano. Então, se for para seguir Jesus, é melhor estar com o Lula, fecho aspas. E eu passo aqui para quem quiser falar, senão eu vou virar essa mesa diante dessa frase. Bom, eu vou que tá dose esse programa hoje, hein? A notícia hoje está de tirar a vontade de viver. Como é que pode um catiço desse falar uma merda de tamanho? Bom,
Primeiro que o Alckmin, coitado, ele deve ter pegado o mesmo vírus que a gente, professor. Ele tá meio cambaleado ali, né? Ele atingiu o cérebro. O nosso é só a garganta, exato, o nosso é só o sistema respiratório dele, é cérebro, ele tá meio cambaleado ali e tal. Dizer que o Lula é digno de ser ouvido, assim, é um absurdo. O Lula, ele fala dia após dia, não é que ele fala só uma vez, um caso isolado, não. Todos os dias, se a gente for acompanhar tudo aquilo que é dito pelo presidente Lula, é absurdo. É tão absurdo, por exemplo, que recentemente ele disse que ele tinha que seguir um texto, que a Janja, ele fez a brincadeira dizendo que foi a Janja que escreveu o texto e tal. Então, quer dizer, até a própria esposa está sabendo, está ciente que ele fala realmente coisas completamente absurdas e descabidas. Então, assim, a gente vai ouvir porque a gente defende a liberdade de expressão, mas dizer que aquilo dali que ele está dizendo tem alguma legitimidade, alguma credibilidade é completamente absurdo. E o Alckmin se prestar a esse papelão, né? Ele tem mesmo que se esconder, porque ele tem toda aquela história de que ele fingia ser à direita, né, a tucanada toda, falava horrores do Lula e agora sobe ali no palanque ao lado do Lula e o chama de companheiro. Então, realmente, ele tem que se esconder, porque ele passa a vergonha toda vez que ele é visto ali ao lado de Lula, porque a gente relembra sempre ao Alckmin, né, a vergonha que ele passa, uma vez que ele falava tão mal do Lula, falava ali abertamente que eles querem voltar à cena do crime, voltaram à cena do crime e o Alckmin aproveitou para vir junto. E aí ele fala aqui um negócio do cristão, isso aqui me chama bastante a atenção, né? Porque a esquerda, ela costuma fazer isso. A esquerda, ela costuma pegar o preceito da caridade, que de fato é defendida pelos cristãos, por todo cristão, independente da vertente, para fazer essa confusão na cabeça da população, para dizer, olha, nós, então, portanto, é que somos os verdadeiros representantes do cristianismo. E aí desenham Jesus Cristo como se ele fosse um baita de um revolucionário comunista e tal, e essa coisa toda. Isso não é verdade. Do mesmo modo que tem esse preceito da caridade, é importante lembrar que o cristão também acredita que manter pessoas na pobreza também é um pecado, que é exatamente o que as políticas públicas da esquerda faz. Ela, de maneira sistemática, mantém as pessoas na pobreza com o objetivo de angariar votos, com o objetivo de que aquele público seja o eleitorado dela. Ela não promove a emancipação. Todo cristão acredita na emancipação. Você acredita, sim, que se você chegou até lá, você tem que ajudar, de fato, o próximo. Mas também você acredita que você precisa promover a emancipação e dependência daquela outra pessoa. Ela não pode ser mantida daquela forma, porque, inclusive, isso é sádico. Isso é sádico, isso é cruel, você manter aquela pessoa naquela condição visando o teu benefício próprio. Então, tu não está visando a caridade, meu amigo. Tu está visando o teu benefício próprio, porque no futuro aquela pessoa vai votar em mim. Então, eles fazem o tempo todo essa confusão com o que é o cristianismo e a esquerda para se apresentarem como limpinhos, como cristãos, como pessoas virtuosas, o tempo todo sinalizando essa virtude. Gisiane, é uma demagogia, um sofismo. Foi maravilhoso você ter falado. Eu vou pegar uma série de elementos que você falou, porque até como cristão... Vocês estão dispensados, então, doutor Érico Agorga, Arthur? Ele vai pegar uma série de elementos. Mas é um tempinho. Vai ser menor do que você deu para ela, eu tenho certeza. Eu não dei nada, eu estou revoltado aqui. Eu não estou dando nem o furico. Mas continuando. Dando tempo. Era só o que me faltava já foram 30 agora. segundos do tempo que eu Era ia falar, só o aí. que faltava agora. É o tempo do professor. Era só que não tem tempo esse programa. Mas deixa eu só encerrar. A questão do cristão. Isso é um sofisma que Obrigado. eles usam. Que é o sofisma que eles usam. É um sofisma que tem a seguinte pretensão. De dizer que o cristianismo ele se resume a fazer aquilo que as pessoas que são boas porque se identificam com o outro e elas são caridosas, porque o princípio da caridade é que nós temos a caridade porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Ponto. Eles partem do princípio de que pela empatia, ou seja, pela capacidade de colocar no lugar do outro, nós somos bons. E se nós somos bons porque fazemos e pensamos naquele que está desfavorecido, tal qual o cristianismo, então nós somos iguais a ele. Não são. Aí é que está o sofisma. O que o cristianismo diz é pessoas boas agem assim. Mas as pessoas boas, para entenderem o que é ser bons, elas têm um caminho, que é o caminho cristão. Não é o caminho da esquerda. Não é o caminho do comunismo. Não é o caminho do marxismo. Porque eles excluem a religião e excluem a caridade e a bondade de se colocar no lugar do outro. Isso está muito expressado em Cristo quando ele diz, se você te levar um tapa, ceda a outra. Não é porque ele é covarde. É porque ele quer romper o círculo da violência, porque o excluir a violência do processo é que permite que a caridade possa ser efetivada.
Aí é que está o sofisma dele. Essa é a cara de pau de um cara como Eduardo Paes. Eu quero aproximar o evangélico de Lula, porque a esquerda e o evangélico querem a mesma coisa, mas querem a mesma coisa por caminhos distintos. O que define quem você é não é querer algo, é como você busca aquilo que você quer. Todos querem ser ricos. Alguém que consegue ou deseja ser ricos trabalhando e com honestidade. Outros dando festas para juízes, para quem quer que seja. Ou o que quer que seja, roubando alguém apenas para tomar uma cervejinha, mata alguém que está com o celular. Os caminhos é que definem quem você é ou aquilo que você vai chegar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o do Alckmin, e aí eu já encerro. Não, por favor, é que eu gosto de me provocar. Atazanar. Eu sei. É porque isso gera uma intimidade com o público, sabe? Pavinato, as pessoas sabem o tanto que eu te adoro. Então, as pessoas se apaixonam pelas outras pelas qualidades, mas elas as amam pelos seus defeitos ou apesar deles. É o caso. É verdade. Não é que tem gente que fica brava, fala, tadinho do professor Suando. Não, mas é a dinâmica da intimidade. A intimidade é uma merda, nunca contaram para vocês? Desde a extinta Tupi. Desde a extinta Tupi, é isso mesmo. Mas só para encerrar o caso do Alckmin. O Alckmin se estruturou em ser um capacho porque ele não tem capacidade de ir além disso. Vamos pegar 2 vice-presidentes da República. Vamos pegar o Temer. Eu lembro que quando estava em Brasília e o Temer escreveu aquela carta dizendo eu sou um vice-presidente decorativo. Aí todo mundo falou, que covarde, que incapaz. Eu disse, não. Ele está tirando dele da reta porque ele tem certeza que a Dilma vai cair. O que ele está querendo dizer? Todas as cacas que ela fez, certamente já estava com os relatórios das pedaladas, todas as cacas que ela fez não tem nada a ver com isso. Por isso eu não caio junto com ela. Ali foi uma ação estratégica e inteligente. O Alckmin não. Ele simplesmente vendeu a alma. E olha que coisa curiosa. Ele é alguém que era vinculado exatamente ao catolicismo e o catolicismo mais conservador. Ele jogou tudo isso fora e cita, Eu acho até que ele cita o Fenelon, que é um indivíduo do século XVII, que questionou alguma coisa da igreja exatamente para botar no lado errado algo que ele está querendo dizer como defensável, o que mostra que ele é pior do que um capacho. Ele é um pelego. O que é o pelego? Aquela pele que coloca entre o cavalo e o cavaleiro para proteger as nádegas do cavaleiro. E você sabe que eles falam isso? Só isso. Porque eles aproveitam que a maioria das pessoas, né, que falam assim, eu sou cristão. Tem aqui um sujeito aqui no chat, chama-se Jerusalém, é o nickname dele. Jerusalém. Eu acho que é até herético um sujeito desse usar Jerusalém, que é uma das cidades mais sensacionais no quesito de história, da história da humanidade. Não há nada igual a Jerusalém. Aí vem um sujeito que chama Jerusalém, começa a falar merda no chat e repete. Porque o imbecil, ele tem um problema. Ele não nota que ele é imbecil. Quem nota são os outros. E ele repete. Aí se um sujeito que é imbecil desta maneira sente certo orgulho de usar um nickname Jerusalém, é para esse tipo de gente que o Eduardo Paes fala. Porque ele sabe que vai ter imbecil como este Jerusalém, não a nossa sagrada Jerusalém, mas esse aqui do site, onde ele vai encontrar no ouvido desse imbecil um terreno fértil para as bobagens que ele fala. Né, doutora Érica? Eu acho, Pavinato, que essa fala do vice-presidente, do Alckmin, ninguém além de Lula é digno de ser ouvido, demonstra perfeitamente o estado de coisas do nosso Estado democrático de direito. Porque é o que está de fato acontecendo. Nós, o povo, não somos dignos de ser ouvidos. Nós estamos vivendo praticamente um Estado teocrático, onde só os líderes que estão lá na cúpula, né, devem ser ouvidos. E faltou ele dizer ali um adendo, ninguém além de Lula e dos ministros do STF são dignos de ser ouvidos, porque só faltou ele dizer isso. Ia ficar muito na cara. Ia ficar muito na cara, porque ele deve estar cheio de processo lá, ia ficar muito na cara.
Numa suspeição. Rapidamente, a fala do Eduardo Paes, eu não vou nem comentar, porque eu acho que quem usa religião numa campanha eleitoral joga em baixo nível, eu não vou comentar. Em relação ao Alckmin, que triste fim de carreira política, né? Recentemente tirou foto com o líder do Hamas. Eu queria só lembrar, o professor falou que ele foi capacho do Lula, de fato, foi capacho, foi puxa-saco, baba-ovo, lambe-botas, bajulador, tem um monte de adjetivos, né? Agora, eu queria lembrar, qual é o berço político de Geraldo Alckmin? Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Ele foi prefeito e vereador. Acabou de ter eleição. Vocês sabem quem ganhou a eleição em Pindamonhangaba? Muito bem. Primeiro colocado, prefeito eleito, Ricardo Piorino, do PL, apoiado por Bolsonaro. O candidato de Geraldo Alckmin na sua cidade natal, o petista Vela, ficou em terceiro lugar. Este é o fim da carreira política de Geraldo Alckmin. Você já falou, Gisele? Falei, meu Já falou? Falei. Bom, eu ia entrar aqui num assunto polêmico, mas é um assunto grande demais para a gente entrar nessa polêmica. Então posso falar de uma outra Vamos fazer polêmica? corte? Pode, claro. Pavinato, você se lembra que antes da eleição eu falei que eu ia aproveitar essa eleição para fazer um teste para mim da urna eletrônica. Quero ser bem claro aqui que eu na minha vida inteira eu sempre defendi a urna eletrônica e eu acho que o sistema eleitoral americano é uma porcaria. Muito bem, eu cumpri a minha promessa. Como que eu fiz o teste? Eu escolhi um candidato a vereador que era pai do meu amigo, além da gratidão por ele. Eu tinha certeza de que ele teria poucos votos, ele não teve nem 300 votos. Portanto, eu tinha certeza que na minha sessão eleitoral ele provavelmente só teria um voto, o meu. Fui e votei. E fiquei aguardando ansiosamente o boletim de urna. Quem quiser está no site do TSE, você baixa o aplicativo, Resultados é o nome do aplicativo, você digita a sua zona eleitoral e a sua sessão, você vai ver todos os votos da sua urna. E lá está um voto para o vereador que eu escolhi. Para mim, isso comprova a seriedade da urna eletrônica. Eu sei que muita gente no chat não vai gostar, muita gente desconfia da urna eletrônica. Para mim, esse foi o teste definitivo. Eu continuo defendendo a urna eletrônica. Eu votei naquele vereador e lá está um único voto para ele. Portanto, sim, eu confio na urna eletrônica e era dever moral meu vir aqui a público e reconhecer que eu fiz um teste e o teste se confirmou. Eu só não confio no Alexandre de Moraes e na Carmen Lúcia. Perfeito. Aí, As o meu intervenções problema que eles da fazem, eleição, exato. para mim, se chama Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. A gente podia votar até em mimeógrafo, sei lá o quê. Eu não me preocupo. Código Morse, não dá. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.